seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre estratégia de agir, estratégia para agir mesmo com medo. Sabe quando você sabe que você precisa fazer uma movimentação, que você precisa ter um certo algo novo que você precisa fazer? E às vezes você fica, tá, eu preciso fazer isso, mas como é que eu faço? Ou tá, eu preciso fazer isso, mas eu não quero. Então, essa estratégia que eu digo é no sentido de, primeiro, fazer as coisas com calma. Por quê? Quando a gente tenta fazer certas mudanças, certas movimentações afobada, a gente faz mal porcamente, né? E isso é para a vida, né, é no sentido de, às vezes, você precisa aprender alguma coisa e você quer pular etapa. Às vezes, você precisa entender alguma coisa, mas você quer pular etapas. Você só quer fazer logo o que é mais divertido, na sua visão. E o caminho do autoconhecimento, o caminho da espiritualidade, enfim, ele é composto por muitas coisas, e muitas coisas que às vezes acontecem ao mesmo tempo. Então você precisa ter uma estratégia, você precisa ter uma calmaria para conseguir agir da melhor forma possível, não do jeito certo, porque não existe uma fórmula de bolo, mas existe, podemos assim dizer, um caminho, ou uma possibilidade de caminho que você pode criar, vamos dizer assim, nem trilhar, você pode criar esse caminho para você. Bem, quando você precisa lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, normalmente quando a gente está nesse processo espiritual de aprendizado, de entendimento sobre a gente, sobre nossas sombras, aonde que a gente está, como é que a gente vai fazer, quem a gente é, normalmente a cabeça ela fica meio avoada, a gente fica: "Meu Deus, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não vou dar conta". Então talvez esse seja o momento de você se acalmar e dar tempo ao tempo. Por quê? A curva de aprendizado, a curva de entendimento, a curva de certas conexões, né, que precisam acontecer na sua vida, ela leva tempo. Ela leva, na verdade, ela leva bastante tempo. Então não vai ser da noite para o dia, não vai ser em 1 mês, não vai ser em 2 meses, não vai ser em 3 meses. Principalmente quando você tem várias coisas de travas, de medos, de coisas que você ouviu durante a sua infância, de coisas de outras vidas também que você carrega, né, como se fosse um peso a mais na sua alma. E você veio para entender isso, você veio para experienciar, você veio para lidar com essa situação. Então, é necessário essa estratégia, e a estratégia que eu digo não é só a estratégia de: "Ah, eu vou fazer por aqui, eu vou por ali", essa estratégia de sempre recalcular a rota, sabe. Porque quando, novamente, você está nesse processo de crescer, de entender, de evoluir, de enfim, se entender e entender o que está à sua volta, você precisa sempre estar recalculando a rota, porque você sempre vai perceber que você tem algo para aprender. Às vezes você vai aprender várias coisas, você vai entender várias coisas, e aí depois você percebe que tudo que você sabe é 0,1%. E aí você precisa recalcular a rota, você precisa reaprender, reentender, ressignificar, reconectar, reorganizar a situação. Porque se você não faz isso, você vai ficar perdido, você vai ficar literalmente num oceano de
Tá, eu não sei se é isso que eu faço, eu não sei se é aquilo que eu faço, eu não sei se eu vou por aqui, eu não sei se eu vou por ali. Isso vai dando um tilt na cabeça, isso vai te deixando cada vez mais confuso, confusa. E aí você tenta pular etapa, e aí você tenta fazer com que as coisas elas simplesmente aconteçam da noite para o dia. Porque também existe, né, enfim, nas redes sociais, dessa coisa da gente só ver os recortes da vida do outro, de pessoas que, ai, deram certo da noite para o dia, só que você não sabe quanto tempo aquela pessoa tentou, quanto tempo, quantos nãos aquela pessoa teve. Às vezes, aquele não foi o primeiro perfil daquela pessoa, né, falando em rede social. Às vezes aquele dali não foi o primeiro trabalho daquela pessoa, normalmente não é. Então as coisas elas levam tempo, tem que ter paciência, resiliência, muita parcimônia. E se você cai na besteira de achar que tudo que acontece na vida do outro acontece, não acontece na sua vida ou demora muito para acontecer na sua vida, você vai criar uma ansiedade extremamente desnecessária. E essa ansiedade ela não é boa, no sentido de que quando você fica ansioso, você não presta atenção nas coisas. Você não presta atenção no que você deveria estar fazendo, porque você está tão ansioso para que aquilo aconteça, para que aquilo se resolva, para que aquilo, para que aquela viagem aconteça, aquele trabalho chegue logo, você termine aquele curso. Você às vezes não percebe coisas sutis que estão acontecendo, às vezes você não pega coisas no ar, que se talvez você pegasse, aí sim o seu aprendizado seria mais rápido, aí sim esse caminho aconteceria mais rápido. Só que você fica tanto no futuro, tanto no que poderia ser, como deveria ser, que você não vive o presente, você não aprende o que você precisa aprender. E aí o seu processo ele demora mais ainda. E aí o seu processo, ele fica mais lento, porque é como se você botasse o pé no freio. É como se você dissesse para o universo, podemos assim dizer, de: "Cara, espera aí, eu não tô sabendo agir, eu não tô sabendo lidar com essa situação, eu tô precisando de um tempo". E tá tudo bem precisar de um tempo, né, mas quando isso realmente é necessário, quando realmente você precisa recalcular a rota, e não por causa de um medo de crescer, de agir. Mas também esse medo de crescer, de agir, ele vai acontecer, né. Aqui eu não tô falando pra vocês e tudo que eu falo aqui não é uma sentença, não é: "Ai, esse é o certo e só assim funciona". Não. Aqui são coisas que eu vivi, são coisas que eu passei, estou passando, e pessoas próximas também que eu vejo nessa movimentação, e talvez a partir daqui você tenha um norte, um sul, você tenha uma epifania, um estalo, uma intuição sobre alguma coisa. Porque assim, quando você não sabe, quando você não entende, não tem como você fazer as conexões, não tem como você ter o conhecimento, não tem como você criar uma rota, criar uma possibilidade, criar um caminho. Então, esse canal aqui, o intuito que eu venho trazendo esses vídeos, eh, os temas que eu abordo é muito sobre para você mesmo procurar cavucar na sua vida, pesquisar, ir atrás, estudar, você se movimentar. Por quê? Você é sempre o protagonista da sua vida. Eu sempre vou falar isso porque toda vez que você tenta terceirizar, seja o que for em relação a você, não vai ser legal. Não vai ser bacana, não vai ser uma resposta legal, não é exatamente aquilo que você quer. Porque quando você terceiriza, qualquer coisa vale, né? Porque não é você que precisa se movimentar. Então, diante de tudo isso que eu falei, tenha uma estratégia de se movimentar, cuidado com o pé no freio, mas cuidado também com acelerar demais, precisa se ter um equilíbrio. Recalcule a rota quantas vezes for necessário. A gente também tem um costume enfim, na sociedade que a gente vive, que pessoas que se reorganizam, que falham, que saem do emprego, saem da faculdade, muda de área, são pessoas que não deram certo.
Na verdade, são pessoas que deram certo e estão dando certo porque elas estão procurando o caminho delas. Então, basicamente isso tudo para falar que faça aquilo que funciona para você. Faça aquilo que dá certo para você, não existe o perfeito, não existe esse é o caminho. Se você for por aqui, a vida vai ser incrível, maravilhosa, e se você for por aqui, a sua vida vai ser um inferno, um horror. Isso não existe, tá? E quanto mais rápido você perceber isso, quanto mais rápido você entender isso, mais fácil vai ficar a sua vida. Menos você vai se julgar, menos você vai se tratar mal e mais você vai e mais vezes você vai conseguir ver realmente o caminho que é para você. Porque a estratégia, ela também mora em você saber o que você quer. Você saber quem você é, para onde você quer ir e como você vai fazer isso acontecer. Isso são coisas muito legais para você trazer de indagação, escrever no caderninho se quiser, meditar sobre. O que você quer fazer na sua vida? Para onde você quer ir? E aqui eu não estou falando de viagem, aqui eu não estou falando de só trabalho, eu estou falando de pessoa, de ser vivo, de ser espiritual, de matéria, de espírito, de tudo. Quem você quer ser? Que vida você quer ter? Quem você quer ser? Para onde você quer ir? Como você vai fazer isso acontecer? Aonde você está? É onde você queria estar? O que você está vivendo é realmente aquilo que você queria estar vivendo? Ou você talvez só está replicando aquilo que te falaram que é o certo? Na verdade, você não queria ter aquela vida, na verdade, você queria fazer outra coisa. Então, talvez são esses recálculos de rota, esses pensamentos que vão trazer um comichão e talvez vão trazer um resultado que você não estava nem querendo tanto, porque mudar causa normalmente problemas, porque causa movimentação. Quando você movimenta, você tira tudo do lugar e tirar as coisas do lugar nem sempre é confortável. Mas, se você quer ser uma pessoa que realmente quer entender, que realmente quer se entender, que realmente quer aprender o que você veio para aprender, talvez seja uma boa ideia fazer essa movimentação, ter esse entendimento que, como eu falei, leva tempo. Até hoje, gente, eu também estou nesse movimento de aprender, de entender, de recalcular a rota, de ver onde eu estou errando, de ver aonde que eu preciso melhorar, onde que está dando certo. Isso é para o resto da vida. Não existe a forma correta. Existe aquilo que funciona para você. E todos aqueles que falam, esse é o caminho, isso daqui é incrível, cuidado. A chance de você bater com a cara no chão, de tropeçar, é muito grande, porque nem sempre o que dá certo para o outro dá certo para você, tá bom? Bem, esse é o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado de alguma forma, nos vemos no próximo vídeo e até lá!